Boa noite e bem-vindos ao On The Record, novo programa de entrevistas da I24 NEWS em inglês. Toda semana vou conversar com especialistas e tomadores de decisão importantes de Israel e de toda a região sobre as principais questões que envolvem o Oriente Médio. É uma honra apresentar nosso convidado desta noite, Abdulaziz Al-Khamis. Al-Khamis é um renomado jornalista saudita próximo à Corte Real em Riad. Ele visitou Israel várias vezes, inclusive recentemente discursando no Knesset. Abdulaziz, muito obrigado por se juntar a nós esta noite. Obrigado pela sua hospitalidade. Então, acho que a principal pergunta que todos têm em mente ao falar sobre as relações entre Israel e Arábia Saudita é: quando haverá normalização? Agora, obviamente, a guerra em Gaza atrapalhou isso, mas se olharmos para os dias que antecederam a guerra, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman disse em uma entrevista à Fox News que a cada dia estamos mais próximos da normalização. Então, sim, a guerra em Gaza atrapalhou isso, mas a guerra acabou. Então, por que não há normalização agora entre Israel e a Arábia Saudita? Acho que porque as reuniões estavam progredindo antes de 7 de outubro, e 7 de outubro vieram para destruir todas as pontes e rotas, para ter um acordo de paz entre a Arábia Saudita e Israel, através do Hamas e do ator Hamas. Mas o principal produtor é o Irã. E o Irã tenta impedir esse acordo de paz porque sabe o resultado, que não se encaixa na sua agenda e não ajuda seus interesses. E é por isso que 7 de outubro aconteceu, na minha opinião. E a outra coisa é que, após o cessar-fogo e o governo Trump lidar com essa questão, e eles pararam a guerra. E agora Gaza vai se tornar diferente após 7 de outubro e o acordo. E eu acho que a negociação vai voltar e as conversas em Washington, Distrito de Colômbia, vão retornar em 18 de novembro, quando o Mohammed bin Salman visitar Washington. Acreditamos que sauditas, israelenses e americanos precisam lidar com essa questão para ter uma solução duradoura, uma solução de longo prazo, não temporária e não um acordo ruim. Como o não muito fraco. A Arábia Saudita, pensando em uma solução, está vindo com um pacote completo, incluindo o acordo da Cisjordânia com os direitos dos palestinos. E eles sabem exatamente que, se não houver uma solução para o problema, o 7 de outubro vai acontecer de novo e de novo. É por isso que os sauditas não pensam apenas em seus próprios interesses. Eles pensam nos interesses da região, na paz da região e na estabilidade da região. Por isso, quando vão a Washington, não negociam porque apenas por interesses próprios, por isso querem. Se pensarmos em nós mesmos, devemos pensar nos outros da região, porque somos vizinhos. E sem um grande e definitivo acordo, não viveremos em paz. E como sauditas, somos o maior país da região. Somos o país mais islâmico e árabe do mundo árabe e do mundo islâmico. E se formos para a paz, todos virão conosco. E é por isso que precisamos de um acordo entre árabes e israelenses e acabar com todos esses mitos, todos esses problemas e guerras. E pagamos um preço alto porque não temos solução para a causa palestina. Então, falando sobre a causa palestina, o preço, por assim dizer, para a normalização entre Israel e a Arábia Saudita antes da guerra era uma declaração na forma de um caminho viável para a criação de um Estado palestino. Esse preço mudou após o dia 7 de outubro? Não, é 7 de outubro. Acho que os iranianos falharam. Eles acham que 7 de outubro vai destruir a paz e que isso vai trazer a região de volta para guerras e instabilidade. E eles estão usando a causa palestina como uma carta nas negociações com os americanos e com os europeus, e querem expandir sua influência. Mas 7 de outubro está enfraquecendo os iranianos, destruindo alguns de seus parceiros e seus representantes, especialmente na Síria. Achamos que a Síria é crucial para os iranianos, mas eles a perderam por causa de 7 de outubro
É por isso que precisamos voltar à paz, precisamos negociar e até envolver os iranianos em um acordo de longo prazo. E nós sabemos que os iranianos, quando a Arábia Saudita fizer um acordo de paz com os israelenses, o Irã vai voltar à tona. E eles vão seguir. Porque eles sabem exatamente, eles não vão ficar isolados na região. E eles conhecem a cooperação entre árabes e israelenses. Vai fomentar e vai fortalecer e tornar a região forte, e a estabilidade, prosperidade e economia vão fluir. Estamos expandindo nossas relações e vamos cooperar juntos para termos uma economia muito boa na região, e é por isso que os iranianos vão seguir, eles se conhecem. Khamenei sabe que, se houver paz entre a Arábia Saudita e Israel, e entre os árabes e Israel, e não houver a causa palestina para ser usada como carta, Khamenei vai perder seu poder e seus mulás no Irã, eles vão perder a razão para permanecer no poder. Eles vão encontrar eles mesmos isolados e eles não terão nenhum motivo ou razão para ficar. Como disseram, são contra a América, Israel, os demônios e aqueles slogans e histórias que usavam na frente de seus povos. Mas com a paz não há motivo. Até Meca e Medina vão ter paz com Jerusalém. Isso é muito grande e muito importante para o mundo todo, não só para o Oriente Médio. E isso vai afetar o poder do Irã e dos Malales, e no final vai trazer paz para eles também. Mas quando você diz que vai trazer os iranianos, para onde? Não para a paz com Israel, obviamente. Você está falando sobre entendimentos de paz e segurança com a região, com os sauditas, com o Golfo. É isso que você está querendo dizer? Não, isso vai levá-los à paz, porque se eles quiserem permanecer no poder e se quiserem continuar lá, eles precisam de economia. Eles têm uma economia muito fraca, eles têm muitos problemas. Teherã está sedenta por água. Eles não têm recursos de água. Eles têm petróleo, eles têm gás. Eles têm muitos recursos, mas não conseguem usá-los. Eles não conseguem usar seu dinheiro, sua riqueza. E é por isso que, quando eles viram que a região teria uma boa economia para crescer, para se desenvolver, eles isolaram. Eles vão buscar a paz. Porque é a única solução para eles. Então esses são os iranianos. Mas como você descreveria brevemente, se puder, as relações atuais entre Israel e a Arábia Saudita, mesmo antes da normalização? Como você descreveria essas relações? Acho que, sim, sabemos o que aconteceu em 7 de outubro e o que aconteceu em Gaza. Isso deixou os sauditas muito irritados porque eles viram pessoas sendo mortas em Gaza. Eles sabem que o preço é alto para os palestinos, mas os sauditas mantêm uma posição forte. Sabedoria para entender. Sem qualquer solução para a causa palestina e o conflito palestino-israelense, não será possível ter um acordo de paz entre os sauditas e os israelenses. E eles acham que, se Trump vencer, e Trump fez um bom trabalho para parar a guerra em Gaza, eles acham que Trump pode trazer um acordo entre israelenses e árabes. E esse é o sonho da região, e eu acho que os israelenses eles precisam que o novo governo entenda isso e trabalhe junto com os sauditas e americanos para ter um relacionamento muito longo. Solução, chamada de solução de 2 estados. Isso não significa que no dia seguinte haverá um estado para os palestinos, é preciso muita agenda. É preciso passar por etapas e fazer um acordo, segurança para os israelenses e terra para os palestinos. E você está dizendo que isso não pode acontecer sob o governo israelense atual? Não, não vai. Isso não vai. Mas nós achamos que garantimos nossa oferta com base no entendimento israelense do ok. Há um preço alto que eles devem pagar e os árabes, eles têm o mesmo preço. Isso se chama paz e se chama economia de cooperação junto com Israel. É muito grande, o acordo é muito grande.
E Trump, se ele conseguir, se ele fizer isso, será brilhante não só para a região, é para o Mundo. entender como resolver problemas, como ceder e receber, como ter uma estratégia em relação ao que chamamos de inimigos. Mas é isso que aconteceu agora. E eu acho que em Washington eles estão se preparando para uma solução e estão esperando pela visita de Mohammed bin Salman para conversar sobre todos os assuntos da região, especialmente a questão palestino-israelense. Então, sobre o plano de Trump para Gaza que você mencionou. Muitos países estão envolvidos, mas parece que Catar e Turquia estão buscando um papel de liderança em Gaza no pós-guerra. A Arábia Saudita está de acordo com isso? Maior atuação do Catar e da Turquia em Gaza? Os cátaris ou turcos, eles podem fazer qualquer coisa sem a aprovação de Israel. Não podem, não podem. A solução não é do Catar, Turquia, Israel ou Arábia Saudita. A solução está nas mãos dos palestinos para que entendam as peças que são importantes para eles e para seus direitos. Se eles quiserem buscar a paz e se trabalharem juntos com os israelenses e conseguirem um bom acordo com os americanos, acho que vai dar certo. E quem se importa também? Quem se importa com a importância de Gaza se tornar para governar Gaza? Não, nem sauditas, nem outros. Sabemos que Gaza pertence aos palestinos e que devem ser governados por autoridades palestinas. E um bom governo, um governo tecnocrata competente e um governo pacífico vai trabalhar para alcançar uma solução. E nós não vamos lutar para competir com os turcos ou com os catarianos sobre os corpos do povo de Gaza. Não, queremos que Gaza tenha um bom governo, estabilidade. Vamos ajudar o povo de Gaza a viver em um ambiente de paz e achamos que a paz é importante para todos nós. Na Arábia Saudita, não achamos que vamos governar essas pessoas ou esse país ou essa região. Só tentamos ter uma boa região, estabilidade e prosperidade. Pensamos mais na economia do que em qualquer outra coisa. Não criamos slogans para governar países ou regiões. Pensamos nos palestinos. Eles são uma fonte de problemas com os israelenses na região. E é por isso que queremos que os Estados Unidos resolvam o problema e criem uma solução para o futuro desses dois países importantes na região, dois importantes povos, israelense e palestino, podem alcançar a paz desde que tenham um bom governo. Interessante. Olha, tocamos nesse assunto há pouco. Mas, na verdade, se mergulharmos mais fundo no Golfo, as relações entre os países do Golfo nem sempre foram tranquilas, para dizer o mínimo. Quero que a gente ouça algumas palavras duras do ex-ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Adil Juba, lá em 2018, falando sobre o Catar. Isso foi durante o boicote de 4 anos ao Catar. Vamos ouvir o que ele disse naquela época. Os cataris, desde meados dos anos 90, vêm patrocinando radicais. Eles têm incitado as pessoas. Eles se tornaram base para a liderança da Irmandade Muçulmana. Você precisa ter em mente o que originou o Takfir al-Hijra, que originou a Al-Qaeda, que originou Al-Nusra. Os cataris permitem que seus principais clérigos religiosos apareçam na televisão e justifiquem atentados suicidas. Isso não é aceitável. Os cataris abrigam e protegem terroristas. Isso não é aceitável. Por que os cataris conseguem se safar disso? Porque eu acho que as pessoas veem um país jovem, uma liderança jovem. Eles compram prédios de luxo, têm uma companhia aérea bacana e pensam: uau, esses caras são modernos. Mas nós temos que lidar com o lado sombrio que eu acabei de explicar. Você ouviu o ex-ministro das Relações Exteriores e cortamos uma parte. Ele continuou por alguns minutos falando sobre o Catar. As declarações dele refletem a forma como a Arábia Saudita vê o Catar? Essas declarações ainda são precisas hoje? Acho que o governo do Catar, especialmente depois de 7 de outubro, entende exatamente o que Adil Xabier disse sobre a hospitalidade deles com os líderes da Irmandade Muçulmana. E qual foi o resultado? O resultado são os primeiros ataques em solo do Catar, um vindo do Irã e outro de Israel.
Isso os coloca diante do espelho para verem por que hospedam esses radicais e qual o benefício disso, especialmente para o povo catariano. E eu confio no emir do Catar. Agora ele tentou moderar o caminho no aspecto político. Especialmente quando eles resolveram o problema com a Arábia Saudita e outros países do Golfo. Eles entendem exatamente o resultado de abrigar esses radicais e entendem que devem trabalhar em benefício do mundo. Eles disseram: nós os hospedamos para contê-los, para moderá-los, para torná-los mais pacíficos, mas o resultado não é esse. Isso aconteceu em 7 de outubro e eles fizeram uma oração de agradecimento no Hotel Doha. E esse é o resultado disso. O resultado disso é a destruição em Gaza, matando mais de 70 mil pessoas. Eles colocaram o grupo Irmandade Muçulmana sob investigação na Europa e nos Estados Unidos. Eles destroem tudo o que tentam construir e tentam ajudar a Irmandade Muçulmana e os grupos radicais. E eu acho que agora os políticos em Doha entendem o custo de sediar isso e essa estratégia. E outra coisa que não devemos esquecer, os catarianos disseram muitas vezes: fizemos isso porque os americanos nos pediram. Faça isso. E é por isso que não devemos culpar apenas os catarianos. Nós culpamos a Europa e a América por usarem o Catar, usarem seu dinheiro e sua autoridade e por acolherem esses grupos. Até Netanyahu em Israel acolhe. O dinheiro ruim vindo para o Hamas do Catar. Todos eles culpam não só o Catar. Certo? Então me permita fazer uma pergunta de sim ou não. Os sauditas veem o Catar agora como uma influência negativa, sim ou não? Não, eles veem o Catar trabalhando com eles em muitos assuntos, e isso é muito bom. Isso é especialmente visível na Síria. Tudo bem, veja, ao longo do último ano vimos uma mudança muito interessante na posição dos árabes em relação a vários grupos terroristas. Agora pedem o desarmamento do Hamas e Hezbollah, algo inédito até então. Como você explica essa mudança na posição dos árabes em relação a esses grupos terroristas armados? Na verdade, se eu falar sobre as posições da Arábia Saudita, a posição saudita, a nossa posição saudita, estratégia sempre contra armas nas mãos fora do controle do Estado. E eles sempre culpam o Hezbollah pelos problemas no Líbano e nunca estão com o Hamas e sua estratégia. A Arábia Saudita mantém suas posições, não apoia o Hamas. Nosso apoio é ao Hezbollah. Eles tentam fortalecer o governo libanês, o exército libanês e a autoridade palestina. E eles tentam ser contra os radicais, tentam impedir suas atividades em seu território e sempre têm uma estratégia contra os radicais. Mas Abdulaziz, desculpe interromper, mas na iniciativa de paz saudita de 2002 não havia exigência de desarmar o Hamas, mas agora há uma exigência clara da Arábia Saudita. Então você percebe uma mudança na posição tradicional. Acho que os sauditas, na sua iniciativa árabe, quando foi criada pelo rei Abdullah, não entra nos detalhes. E é por isso que os israelenses sempre pedem mais detalhes e precisam entender a estratégia dos árabes. Acho que agora, após 7 de outubro, eles identificaram o problema. Não só os sauditas, todos na região percebemos que os radicais são o problema. E devemos continuar enfrentando-os, devemos pará-los e desarmá-los. E acho que os sauditas agora estão trabalhando muito bem com outros países para criar uma nova Gaza. Sabemos que é muito difícil desarmar o Hamas. Podemos ir e lutar contra o Hamas. Precisamos de uma solução através da autoridade palestina e do entendimento do Hamas, além do entendimento dos financiadores e apoiadores do Hamas na região. Então chega reconstrução, mas mais reabilitação para mudar a mentalidade da região. Certo, vamos lá. Você deve entender que os sauditas sempre foram contra o radicalismo e contra o islamismo político, e contra o uso da religião
e suas políticas, especialmente da Irmandade Muçulmana. E a Irmandade Muçulmana é um grupo terrorista na Arábia Saudita. E qualquer um que apoie a Irmandade Muçulmana, né, que seja do Hamas, de outros grupos, até mesmo do Hezbollah, está sob a lei e será criticado e irá ao tribunal para ver o resultado disso. Sim, não, essa é uma posição muito interessante. Eu realmente sinto que isso é uma mudança na posição natural, mas talvez ficando mais firme e determinado contra esses grupos terroristas. Vamos seguir em frente. Mas deixe-me. Vou te contar algo caso eu te interrompa. A Arábia Saudita foi o primeiro país da região a cooperar com a Irmandade Muçulmana nos anos 60, na época de Jamal Abdul Nasser. Eles entendem a Irmandade Muçulmana e a ameaça que ela representa. Eles começaram a atuar na Arábia Saudita antes e as autoridades sauditas entendem as atividades perigosas deles e é por isso que são contra eles, sempre. Tudo bem. Esclarecimento importante. Agora, passando para a última parte do programa, quero fazer uma rodada rápida de perguntas e respostas. Vou te mostrar 3 fotos e você responde rapidamente com a primeira coisa que vier à sua mente. Então vamos dar uma olhada na primeira foto. Este é o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Mohammed bin Salman é o melhor para os sauditas. Estamos esperando por um líder como ele há muito tempo que venha e mude muitas coisas, especialmente os direitos. A sociedade nos colocou no caminho. Um bom caminho para o desenvolvimento e para uma nova Arábia Saudita. E agora temos uma nova Arábia Saudita e uma Arábia Saudita bonita, com um bom futuro, com uma boa geração. Feliz por trabalhar duro com ele. Tudo certo, vamos para a próxima imagem. Este é o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, basicamente dividindo os países da região em países bons e países maus. A maldição e a bênção, como ele disse. Ele está certo e conhece a ameaça do Irã, igual ao que acontece na região. Temos muitos problemas e ele fez um trabalho muito bom ao conter os iranianos, dar-lhes uma lição de poder e mostrar para a região como eles são muito fracos. E agora a última foto, acho que você pode estar ligado a ela. Esse é você falando no Knesset em julho. Sim, eu fiz isso porque acredito na paz e acredito em nós na região. Como primos, trabalharemos juntos no futuro. Se não for hoje, será amanhã. E eu fiz isso porque acredito. Depois de muitos anos conversando com israelenses, eles aceitaram conversar e eles têm um bom solo para conversar, negociar e ter. Acredito na segurança de Israel e nos direitos dos palestinos. Olha, eu acho que não é muito comum ver figuras sauditas proeminentes como você visitando o Knesset e falando no parlamento de Israel. Como foi a sensação de estar lá? Eu faria isso de novo e de novo e de novo, se houver uma possibilidade e se houver esperança. Nós entendemos que vivemos juntos nesta região e o povo judeu não é estranho à região. A-B-D-U-L-A-Z-I-Z, palavras importantes. Eu acho que são visitas como esta, conversas como esta, que representam um primeiro passo para a integração de Israel na região e para derrubar alguns muros ultrapassados. Posso dizer, olha, poderíamos continuar falando sem parar. E realmente, toda vez que tenho a chance de conversar com você, é sempre um prazer. Esse é o tempo que temos para esta semana. Agradeço mais uma vez Abdulaziz Al-Khamis por seu tempo e ideias. Participe conosco na próxima semana. Obrigado por assistir. Me convidar. Obrigado, né? Obrigado por me receber. Obrigado. Obrigado.